Olá! Esse vídeo é para falar sobre indução eletrostática, para depois falarmos sobre eletrização por indução eletrostática. Então, são dois fenômenos diferentes. Um é a indução eletrostática e outro é, através da indução eletrostática, a gente pode realizar uma eletrização de um corpo. Bom, então, primeira pergunta seria: o que é o fenômeno da indução eletrostática? Antes de explicar, é importante colocar um adendo que o fenômeno da indução eletrostática só acontece com condutores. Com isolantes vai ser um outro processo chamado polarização que eu vou explicar nos próximos vídeos. Bom, então vamos agora explicar o que é uma indução eletrostática. Então vamos começar aqui com um corpo que é um condutor. Então isso aqui, esse corpo B, essa esfera B, ele é um condutor. Pode ser ferro, cobre, alumínio, enfim, um condutor. Ele está neutro, descarregado. E agora a gente vai aproximar um outro corpo que está eletrizado, que está carregado. Mas nós não vamos encostar aqui nessa esfera B. Olha só, trouxemos aqui esse corpo A que ele está eletrizado positivamente. No momento em que ele se aproxima dessa carga B, da esfera B, se ela é um condutor, ela tem elétrons livres. Ela tem elétrons que se locomovem, que estão livres para se locomover pelo metal, pelo condutor B. Então, no momento em que se aproxima, essa esfera A se aproxima do condutor B, os elétrons livres que estavam aqui, eles são atraídos por essa carga positiva aqui. Então, simplesmente aconteceu uma distribuição de cargas. As cargas, os elétrons livres foram atraídos por esse corpo carregado positivamente. As cargas positivas, elas continuam nas suas posições. Quem se locomove são os elétrons. Então, os prótons, no seu núcleo, a sua estrutura permanece. Os elétrons que se locomovem. Então, como aqui ficou com uma menor quantidade de elétrons, aqui ficou positivo e aqui ficou negativo. Então, esse fenômeno aqui de separação de cargas é chamado de indução eletrostática, ou seja, foi feito aqui um processo, ele induziu essa carga, ela não encostou, não houve contato. Ela induziu uma separação de cargas. Isso é chamado uma indução eletrostática. Então, de cargas, por isso que é o eletro, e estática, que as cargas elas estão paradas, simplesmente houve ali a distribuição, elas estão paradas. Tudo bem? E lembrando que isso acontece com condutores. Por quê? Porque precisa ter elétrons livres para se locomover pelo material. Tudo bem? Então, já explicamos a indução eletrostática. Vamos colocar algumas definições. Esse corpo B que sofreu essa indução eletrostática, ele é chamado do corpo que foi o induzido. Então, foi induzido a essa distribuição de cargas. O outro corpo que se aproximou, que já estava carregado, é chamado do indutor. Ele que provocou esse processo no corpo B. Então, ele provocou essa separação de carga, essa redistribuição de cargas no corpo B. Tudo bem? Agora, uma outra questão. O condutor B, esse condutor que sofreu a indução eletrostática, ele fica carregado? Aqui ele está carregado? O que vocês acham? Então, ele não está carregado. Só houve, se aqui ele estava neutro, se ele estava descarregado, com carga elétrica líquida nula, aqui ele continua. Só que só houve uma distribuição de cargas. Então ficou
uma parte da esfera negativa e a outra positiva, mas no geral o corpo como um todo continua com carga nula. Então não houve uma eletrização. No próximo vídeo eu vou mostrar como que nós podemos eletrizar o corpo por esse processo da indução. Mas por enquanto o fenômeno da indução só houve a redistribuição de cargas. Aqui um outro exemplo de indução eletrostática. Ó. A pessoa ela aproximou essa carga eletricamente carregada, com cargas positivas, e os elétrons, aqueles foram atraídos, de maneira que aqui ficou positivo. Então aqui fica positivo, toda essa parte aqui fica positiva, e aqui fica negativo. Aí então podemos fazer agora uma outra questão. Quando essa barra for retirada, o que ocorrerá com a distribuição de cargas elétricas na barra, aqui na barra e na esfera? Ou seja, no momento em que eu afastar essa barra, o que vai acontecer com a distribuição de cargas aqui na barra? Ela continua positiva. E o que vai acontecer com essa distribuição de cargas na esfera no momento em que eu afasto essa barra? As cargas elas voltam a se distribuir e ficar uniformemente distribuída pelo material. Tudo bem? Vamos ver aqui um exemplo de indução eletrostática que acontece com as nuvens. Bom, com as nuvens elas ficam eletricamente carregadas. Primeiro, as nuvens elas estão se locomovendo. Então, nessas alturas onde estão as nuvens, lá os ventos eles acabam que vão levando as nuvens e elas se atritam. Nesse atrito, elas já ficam eletrizadas por atrito. Há um outro motivo também delas se eletrizarem, principalmente em locais quentes, onde tem uma grande convecção do ar, né? Em especial do vapor d'água. Nesses locais onde eles são quentes, que ocorre essa convecção, né? O vapor d'água, quando ele sobe, ele está com a sua eletrosfera mais dilatada. E no momento em que passa pela nuvem, que tem cristais de gelo, esses cristais acabam recebendo, puxando os elétrons desse vapor d'água. Então, no momento em que vai subindo aqui o vapor d'água, esse vapor d'água está o quê? Está com as suas eletrosferas mais dilatadas. Então, no momento que sobe, elas perdem esses elétrons. Então, isso causa o quê? Faz com que esse vapor d'água, à medida que vai subindo, ele vai perdendo elétrons, de maneira que, em geral, as nuvens que ficam acima, no momento que ele vai subindo até se condensar, costumam ficar positivas, enquanto embaixo costumam ficar negativas. Por esse motivo, delas estarem subindo, perdendo seus elétrons, né, quando elas se atritam com os cristais de gelo. E ainda a nuvem, então, que elas estão se locomovendo. Então, ao se locomover, acaba que vai se distribuindo a quantidade de cargas e a nuvem ela pode ficar ali com cargas negativas e outras com cargas positivas. Então vamos pegar um exemplo aqui, dessa nuvem que ficou com carga negativa. Essa nuvem pode ficar com tanta carga e olha só, aqui embaixo ela acaba que induz, por uma indução eletrostática, ela induz uma carga positiva aqui na superfície da Terra. Ou seja, essas cargas negativas, elas repelem os elétrons que estão aqui, de modo que fica positivo. Então, quanto maior for essa diferença de cargas, aqui com mais cargas negativas e aqui com mais cargas positivas, pode acontecer que esse ar, que é um isolante elétrico, ele pode se tornar um condutor. E aí vai gerar um raio.
Nós vamos falar ainda sobre isso, quando que o ar ele se torna um condutor. A gente diz que ele rompe a rigidez dielétrica do ar. Então, ele era um isolante e se torna um condutor. E aí acontece um raio. Quase sempre acontece nesses pontos mais altos. Então, o que aconteceu aqui? 2 fenômenos. Um fenômeno aqui de eletrização por atrito nas nuvens e depois um fenômeno de indução eletroestática com a superfície do planeta.